9 horas, amém. Bom dia para todos, a paz do Senhor, amém, aleluia. Vamos dar início à lição nessa manhã, lição 3. Vamos falar sobre a sutileza da imoralidade sexual, né? É um assunto muito delicado, um assunto que nós precisamos, né, tratar também dentro da igreja, que muitas pessoas hoje em dia estão descartando esse assunto, mas precisamos também falar esse assunto que é importante para nossas vidas, né? Antes de nós começarmos, vamos orar, colocar diante do Senhor nossas vidas, essa aula. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta manhã para aprendermos mais da sua palavra, queremos te pedir a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, para falar de ti, da tua parte, da tua palavra, Pai, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir, o Senhor venha, Pai, crescer minha vida, me reveste com a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão para falar de ti e da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os céus se abram aqui nesta noite, neste lugar, que a sua glória venha descer sobre nós. O Senhor venha falar através da tua palavra ao nosso coração, Pai. Que saiamos, Pai, desta aula regozijando, porque entendemos, compreendemos a tua palavra, Pai. Enche o nosso coração de alegria, de gozo, regozijo, felicidade, por estarmos aqui na sua casa, crescendo a graça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Abençoa-nos, Pai, guarda-nos, proteja-nos, livra-nos, Pai, de todo mal, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã o teu nome venha ser glorificado, venha ser exaltado, venha ser engrandecido, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que já estão aqui, Pai, abençoa cada um que está vindo também, Pai, estar a caminho, o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor possa dar uma aula, Pai, proveitosa, uma aula, Pai, esclarecedora, uma aula, Pai, que possamos, Pai, compreender a Tua vontade para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cerca este lugar com morada de fogo, acampa, Senhor, seus anjos à nossa volta, nos guardando, nos protegendo e nos livrando, Pai, de todo mal, em nome do Senhor Jesus, Pai. Desde já quero repreender todo mal que é roubar a semente da terra do nosso coração, semente que é numa terra fértil, e venha produzir os frutos necessários, a 100, a 60, a 30 por 1, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? Lição 3, a sutileza da imoralidade sexual, né? E nós vamos falar sobre esse tema nessa manhã, né? Vamos abordar o que é, né, esse termo, né, sobre a impureza sexual. Vamos falar o que isso serve, né, de alerta para nossas vidas, porque não podemos concordar com as coisas erradas. E isso está entrando dentro da igreja, né, não na nossa igreja, mas no modo geral, na igreja universal, né, a igreja espalhada pela face da terra. E nós precisamos, né, abordar esse assunto para que possamos também aconselhar as pessoas, né, se tem algum irmão, alguma irmã, nosso conhecido, né, alguma pessoa também que não é cristã e vive nessa prática, nós devemos também aconselhar, orientá-los de acordo com a palavra de Deus. Né, nós devemos sempre aconselhar, orientar dentro da palavra, né, porque a palavra de Deus é a nossa regra, a nossa bússola. Então nós precisamos sempre falar dentro da palavra. Se nós falarmos dentro da palavra, ninguém pode contra a verdade. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que ninguém pode contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Então, quando nós usamos a palavra, o Espírito Santo usa a palavra para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, né? Se nós usarmos outras armas, as pessoas vão ficar ofendidas e não vão querer, né, dar o braço a torcer, dizer assim, né? Não vão querer se arrepender, porque a palavra dura, diz Provérbios 15, versículo 1, suscita ira. Se nós começarmos somente a apontar o erro e não dar o antídoto para o pecado, por exemplo, a pessoa vai ao médico e lá ela está com problema, né, na sua saúde. E o médico só fala só do problema, mas o médico não aponta como ela pode solucionar o problema, como ela pode resolver o problema dela, como ela pode ficar boa do seu problema, da sua enfermidade. Não passa a receita para ela. Não vai adiantar de nada a consulta médica, é verdade? Aquele médico não serve para nada. Então nós precisamos, na realidade, apontar o erro, mas mostrar também a solução do erro, como nós podemos resolver
os problemas, como nós podemos, né, ter a atitude certa que agrada a Deus, né? Vamos lá para o nosso texto áureo, da nossa revistinha. Se encontra em 1 Coríntios 6, versículo 8, na revistinha mesmo, amém? Diz assim: fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, né? Então vamos abordar esses assuntos hoje, vamos ver o que é esse assunto, vamos falar sobre, né, a sexualidade, né, do solteiro, vamos falar sobre a sexualidade do casal e também sobre, né, a homossexualidade, que isso, infelizmente, está muito aí, né, na mídia, né, na sociedade. Esse é um assunto que está gerando aí, né, muitas polêmicas e também muitas pessoas estão aceitando como se fosse uma coisa natural. E vamos ver na revistinha que não é uma coisa natural, porque Deus condena, né? A palavra de Deus é contra essa prática. Diz assim a verdade prática da nossa revistinha: as Escrituras condenam de toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituída por Deus, né? Então veremos nessa lição que Deus criou todas as coisas, né? A Bíblia declara que Ele é o Criador do universo, Ele criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou o universo, criou minha vida, sua vida, e criou a família, né? Antes de Deus criar a igreja vai ser criada lá em Mateus 16, 18, quando Jesus funda a igreja. Pensei que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ali a igreja é fundada. Mas, antes dele fundar a igreja, ele criou a família, porque a família é mais importante do que a igreja. Antes de vir a igreja, vem a família. 1 Timóteo 5, versículo 8, fala: se alguém não cuida da sua família, dos seus, é pior do que os descrentes, e tem negado a fé. Então, a família vem antes, né, da igreja. Então, Gênesis capítulo 2, em vez de Deus criar a igreja, Deus criou a família, porque a família, né, vai constituir a igreja. A igreja é constituída de família. E para Deus povoar a terra, Ele criou o sexo, para poder se multiplicar sobre a terra, né? O sexo não foi criado por Satanás. Muitas pessoas têm uma noção errada e acham que após a queda de Adão e Eva, né, o homem começou a ter relação, e aí veio a descendência, ou veio os seus descendentes. Isso é erro. Por quê? Porque Deus falou ao criar o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre o céu, sobre a terra, sobre os répteis, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre os animais silvestres, e tenha também a multiplicação. Crescei-vos e multiplicai-vos, sede fecundos sobre a terra. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus dá ao homem também a procriação, a multiplicação. E como que o homem iria se multiplicar sobre a terra? Através do sexo com a sua esposa. Então, o sexo foi criado por Deus, mas dentro do casamento. Satanás, ele distorceu essa prática. Satanás, na realidade, ele trouxe uma confusão, né? Ele trouxe chamada pornografia, trouxe a impureza para contaminar, para sujar esta prática que foi criada por Deus. Então, dentro do casamento não é pecado. Fora, nós vamos ver nessa manhã, que é pecado. E antes, também é pecado. Agora vamos lá, 1 Coríntios, na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, que é a leitura bíblica em classe nesta manhã. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 até o versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 até o 20, que é a primeira parte da leitura bíblica em classe nesta manhã. Diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir
da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Paulo fala que nós somos, né, quando a pessoa se casa, né, nós aprendemos isso também no Casados para Sempre, se torna uma só carne. Então, se a pessoa casar com uma pessoa errada, ela vai se tornar uma só carne com ela, né? Se a pessoa casar com uma meretriz, vai se tornar uma só carne com ela. É isso que Paulo está falando. Aqueles que se unem ao Senhor se tornam uma só carne com Ele, né? Então a Bíblia declara que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nosso corpo deve ser usado para a santidade, para a santificação e não para a impureza. É isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto, né? Nós fomos comprados por um preço. E que preço é esse? O preço de sangue, né? Preço vertido na cruz, o preço derramado por Cristo na cruz. Então, nosso corpo tem que ser para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, né? E vamos lá no segundo texto da leitura bíblica em classe, se conta em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 28. Romanos, capítulo 1, versículo 26 até o 28, 27 e 28. Romanos 1, 26, 27 e 28. Diz assim: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres, né, que é o lesbianismo, mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então a Bíblia fala que o homossexualismo, que é a segunda parte da lição vai tratar, é erro. Se é erro, é pecado, né? O que é pecado? A palavra pecado no hebraico é errar o alvo. Então, a Bíblia fala que a homossexualidade é errar o alvo, né? É erro. E as pessoas que estão nesta prática vão receber, né, a punição, porque Deus não concorda com o erro, Deus não concorda com o pecado, né? Por mais que as pessoas hoje tentem colocar como se fosse uma coisa inofensiva, como se fosse uma coisa natural, né? A igreja, durante muito tempo, condenou o divórcio. E hoje, né, que é a lição da semana que vem, tratar sobre esse assunto. E hoje, muitas igrejas estão concordando e aceitando o divórcio, né? Tomara que não. Vamos orar para que daqui a pouco muitas igrejas vão aceitar também o homossexualismo. Se o divórcio era condenado e estão aceitando, então daqui a pouquinho as pessoas vão achar que isso é uma coisa natural, uma coisa, né, que é biológica. E veremos hoje que não é biológico, é atitude. São escolhas das pessoas, né? Ninguém nasce homossexual. Nós que tem um pouquinho de conhecimento, que estudou ciência, sabe que só existe cromossomos macho e fêmea, não existe, né, meio termo. A pessoa nasce fêmea ou nasce macho, nasce homem ou nasce mulher. Então não tem como dizer que é biológico, é contra a ciência, é contra a criação de Deus, é contra aquilo que Deus criou. Então veremos isso nessa manhã. Amém? Vamos para a nossa revistinha, na nossa introdução. Diz assim: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente, né? Veremos que no decorrer das décadas as coisas foram mudando, né? Se a gente pegar aí no século passado, nas primeiras décadas, até a década de 50, a sociedade era uma, né? Tinha aquele pudor, né? Não tinha aquele casamento, vamos dizer assim, sexo antes do casamento, não tinha essas coisas na televisão que passam hoje. Mas quando chegou a década de 60, né, quem é os antigos aí podem falar,
Eu nem sonhava nascer, né? Nasci em 79, né? Mas os antigos aí podem falar. Na década de 60 veio vieram os hippies, né? Vieram aí a revolução, os jovens começaram a se revolucionar, né? Começaram a bater de frente com as autoridades, né? Começaram a querer impor seus pensamentos. E aí veio, né, a mudança da sociedade, veio o rock, que mudou a juventude por completo, começou a vir a rebeldia, as drogas vieram com força, e a partir daí começou as coisas a entrarem nas igrejas, começaram as coisas a entrarem na família, a sociedade começou a ser outra, né? Vamos ver isso também nessa lição, nesta manhã. Continuando aqui nossa revistinha, práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento entre pessoas solteiras, que era vista como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada, né? Hoje, infelizmente, tem namorados que moram com namoradas, dormem na casa de namorada, dormem na casa de namorado, né? Há tempos atrás, isso era, né, condenado. Infelizmente, hoje, a sociedade está levando isso como uma naturalidade muito grande, como se fosse uma coisa normal. E não é. Veremos na Bíblia que isso é pecaminoso, e Deus condena a prática do sexo também antes do casamento. Continuando, diz assim, da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto como naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade, né? Durante muito tempo, os homossexuais ficaram, né, aí camuflados. Hoje, eles querem colocar na cabeça das pessoas que é uma coisa normal, estão aí na mídia, estão na sociedade, estão em toda parte, né, da sociedade. Nós precisamos, né, amá-los, nós amamos, mas não concordamos com as suas práticas, porque a Bíblia condena as suas práticas. Amém? Ponto 1 da nossa revistinha, primeiro tópico, diz assim, a revolução sexual. E o primeiro ponto aí, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão mudou a cultura ocidental durante séculos. Era um padrão. Era proibido sexo antes do casamento, era proibido se divorciar, era proibido se separar. Naquela época era desquite, né? Era proibido se desquitar. Com o passar do tempo, a sociedade foi mudando, a mídia foi mudando, as novelas foram mudando, foi entrando, né, a homossexualidade, foi entrando o sexo antes do casamento, foi entrando o adultério. Né, isso passou a ser, né, uma coisa natural nas famílias, porque as famílias param na frente de uma TV para ver uma novela, né? E as novelas ditam hoje as regras. A mídia hoje dita a opinião. O que a pessoa veste, o que a pessoa come, o que a pessoa, né, faz, o que a pessoa deixa de fazer. Infelizmente, as pessoas seguem os formadores de opiniões. E essas pessoas não têm Deus, não têm a palavra como apoio, né? Continuando, diz assim, mudou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercitada dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo, né? A minha mãe sempre conta, quando eu namorava com meu pai, eram os dois na sala, meu avô e minha avó no meio. A minha mãe do lado, meu pai do outro e meus avós no meio, né? E ela só podia ir no cinema se levasse meu tio, né? Tinha que levar lá o velhinha. Leva a vela, segura a vela lá. É mesmo, Jesus. Uma coisa assim, cara, quem conhece um pouco sabe que aquilo ali era uma sessão que estava acontecendo na novela. E as pessoas sentadas vendo com naturalidade.
verdade. Aceitando, né? Como se fosse normal. Não, e o pior é isso, são crentes. É. Entendo? Eu não falei nada. É. Eu vi aquilo, fiquei assim, olhando e sabia que estava nesse nível. É, Jesus, está difícil. Uma sessão espírita É. era que era 9h30 da noite. É. Então, fala aí, Julião. É mesmo? Jesus, que isso. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado. Hã? 16 alunos? Meu pai. É mesmo aí. Então, irmãos, então a lição de hoje vai falar sobre esses assuntos. Umas coisas que eram, né, proibidas, que hoje são naturais. Porque se você pegar hoje os formadores de opiniões, a mente deles completamente corrompidas, né? A gente está fazendo aí faculdade, se você pegar as apostilas, é o tempo todo estimulando, né, a rebeldia, né? A apostila, então, de filosofia, de sociologia, então, irmãos, são coisas absurdas. É o tempo todo estimulando você a ser autônomo, você tem que questionar, você tem que criticar as autoridades, você não pode aceitar as coisas, né? Então, você tem que pensar. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você se rebelar. São duas coisas diferentes. Você tem que expressar a tua opinião, mas você não tem que se rebelar, porque rebeldia é pecado, é como um pecado de feitiçaria. Então, coisas que eram condenadas, que passaram a ser coisas hoje aceitas. Como estava falando da minha mãe, né, o casamento tinha um padrão, o namoro tinha um padrão. Aí a sociedade foi mudando. Hoje em dia, como agora o Julião falou, tem agora sexo coletivo nas escolas. Que coisa absurda, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Não podemos aceitar o que... Quer ver? Vamos lá rapidamente. Capítulo 5 de Isaías. Né? Capítulo 5 de Isaías. Não aceite o que Deus condena, né? Porque a Bíblia fala que ai, né? Capítulo 5 de Isaías, versículo 20. Hoje, a mudança, né, de parâmetro, a mudança de comportamento, porque as pessoas estão chamando o bem de mal e o mal de bem, né? Capítulo 5 de Isaías, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da luz... e faz da escuridão luz e da luz escuridade. E põe o mar amargo por doce, e o doce por amargo. Então, ai daquele que chama o bem de mal, né? Então, nós não podemos chamar, né, o bem de mal, nem o mal de bem. Precisamos ficar com a palavra de Deus. O que Deus condena, eu vou condenar. O que Deus fala para não fazer, eu não vou fazer. Amém? Continuando aqui nossa revistinha, diz assim... Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria ser expressada, né? Como eu falei aqui, tinha um parâmetro, toda a família tinha um parâmetro. Não podia ter sexo antes do casamento, e não podia ter relação fora do casamento, né? Ponto 2, a quebra de um tabu. Vamos ver agora como esse tabu foi quebrado. A partir dos anos 60, como eu falei, em 1960, né, que vieram os hippies, vieram aquela revolução, os jovens começaram a usar drogas, né, começaram a ir para a rua, veio o movimento também militar, os jovens se opuseram aí contra o movimento militar, e teve essa quebra de tabu, começou em 1960. O Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força, de uma forma muito mais presente nos lares, porque todo mundo assiste televisão, são coisas que todos nós assistimos. Né? Se você pegar a novela antigamente, era novela, né, sem coisas condenadas. Era um mocinho, a mocinha, né? Não tinha o divórcio, não tinha a separação, não tinha o adultério, não tinha a fornicação. Hoje você pega uma novela aí jovem, né? O namorado dorme na casa da namorada, o namorado dorme na casa da namorada, a namorada dorme na casa do namorado, então coisas normais. E isso passa para a sociedade. A pessoa que vê aquilo
fica no seu subconsciente e passa a pensar que aquilo ali também é uma coisa normal. Quer ver? Olha só, Salmo 101. Vamos lá no Salmo 101. Salmo 101. Olha só o que diz o salmista. No Salmo 101, versículo 1 em diante, né? Tem um irmão aqui, irmãos, que foi da nossa igreja, né, o diácono Jefferson. Ele colocou a filha dele, né, ele ganhou 100% dessa bolsa num colégio que é um colégio top, né, um colégio aí, a mensalidade é R$6.000. Tem em Botafogo, tem na Barra, tem várias filiais. E nesse colégio tem vários atores, né, que colocaram seus filhos lá, pessoas, né, da mídia, pessoas que têm dinheiro, diretores de empresas. E tem lá um marido de uma atriz que estava conversando com ele. E aí tinha um diretor de uma empresa e perguntou para o marido dessa atriz, você deixa a sua filha ver uma novela de jovem, né, que dá à tarde, numa determinada emissora? Não vou falar porque está sendo gravado. Né? Aí ele falou assim, não, aquilo não serve para ninguém assistir. E ele trabalha nessa emissora. Ele é contratado por essa emissora. Ele falou, estava lá o Jefferson, estava o diretor e estava esse marido dessa atriz. Ele falou, aquilo ali não serve para ninguém assistir, não deixa minha filha assistir nem aquilo, nem qualquer outra novela. E ele é contratado por essa emissora. E você vê como eles são, a palavra ator quer dizer hipócrita, né? Fala aí, Rogério. Jesus, é verdade. Verdade. É, é, é verdade. Estava errado, não, estava certo. Olha só, Salmo 101, olha só, irmãos, porque, né, tudo é a forma que nós usamos, né? Por exemplo, esse copo aqui, a gente usa para beber água, né? Tem pessoas que usam copo para beber cachaça, quentão, né? Cerveja. A gente bebe água. Tudo é a forma que é utilizado, né? Se a pessoa está na mão do inimigo, ela vai usar a TV para estimular coisas erradas. Se a pessoa está na mão de Deus, vai usar a TV para pregar a palavra. Durante muito tempo, a igreja não podia entrar na TV. Hoje tem programa de TV, né? Hoje tem programas evangélicos na TV, igrejas que entram na TV e pregam a palavra. Durante muito tempo, a internet foi achada também como do diabo. A internet não é do diabo. Tudo é a forma que nós usamos, né? Se nós usamos a TV para o bem, vai ser para o bem. Se usamos a internet para o bem, vai ser para o bem. Hoje nós usamos a TV, na internet, para transmitir o culto. Então se tornou uma coisa, né, para o bem. Então tudo é a forma que nós utilizamos. Infelizmente, nós temos a escolha. Nossa, Salmo 101 fala sobre isso, versículo 1 em diante. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro de minha casa, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Então, irmãos, fechou a porta, a casa é minha, eu faço o que eu quero, eu vejo o que eu quero. O controle está na minha mão, eu boto lá, vejo o que eu quero. Não, não é bem assim. Nós temos uma censura. Nossa censura não é o pastor, não é o profeta, não é o diácono, não é o líder. Nossa censura é o Espírito Santo. Eu posso ver o que eu quero. Eu posso ver novelas de determinada emissora porque eu vejo, porque é minha casa, a casa é minha. Eu que pago minhas contas, eu que mando. A Bíblia declara que nós temos o padrão, irmãos. Não colocarei coisas justas diante dos meus olhos. Então, não posso colocar nada que é condenado por Deus diante dos meus olhos. Por que Eva caiu? Porque ela olhou para o fruto. E o fruto era desejável. O fruto era bom. Ela caiu pela cobiça. Por que Davi caiu? Porque ele viu lá Betseba tomando banho. Porque ele olhou para a mulher do próximo, ele cobiçou a mulher do próximo. Tudo entra pelos olhos. Os olhos são as janelas da alma. O que entra pelos olhos vai para a alma e fica em nosso subconsciente.
E às vezes as pessoas tomam uma atitude, nem sabem por que estão tomando aquela atitude, porque estão diante dos seus olhos, colocando coisas injustas diante dos seus olhos. E automaticamente vão praticar coisas injustas inconscientemente, porque fica lá no subconsciente. Quem aqui já viu um filme de terror e sonhou e teve um pesadelo? Diga amém. Porque colocamos diante dos nossos olhos, ficou no nosso subconsciente. A gente foi dormir, vai sonhar. Vai ter pesadelo, vai vir lá o Fred Krueger te pegar. Ou vai vir um Jason com a sexta-feira 13 lá. Ó. Porque nós colocamos, vai vir para o nosso subconsciente e automaticamente nós vamos ter aquela reação. Então, temos que tomar muito cuidado. Continuando, agora só a parte B, do versículo 3. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Então, tem que tomar muito cuidado com o que nós assistimos, para que não perverter o nosso coração, não perverter o nosso caráter e não perverter o nosso comportamento. Amém? Voltando aqui agora para a nossa revestinha, diz assim, presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Né? Veio a Revolução, na década de 70, então, começaram aí a ter as revoluções, e aí começou, irmãos, a sociedade a mudar. Continuando dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Hoje em dia, abrindo aqui o parêntese, né, estamos chegando aí perto das eleições, então nós temos que tomar cuidado, né, e votar em pessoas, né, deputados, senadores, que têm nossos princípios, né, que têm nossos valores, que não concordam com a ideologia do gênero, que não concordam, né, com o casamento do mesmo sexo, não concordam com o aborto. Né, nós não podemos ser cúmplices de mais obras. Então devemos votar em pessoas que têm os princípios de Deus. Amém, irmãos? Continuando, diz assim, nossa revestinha, a partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento. Torna-se uma prática cada vez mais aceita. Né? Se eu não estou enganado, a AIDS entrou no Brasil em 1985, quando veio o Rock in Rio. A primeira edição do Rock in Rio veio para o Brasil. Né? Começou a AIDS a entrar no Brasil. Quando veio o primeiro Rock in Rio, primeira edição do Rock in Rio no Brasil. Então, irmão, precisa tomar muito cuidado. Porque as pessoas, depois que inventaram, não tem nada a ver, irmãos, essa frase é do diabo, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmão. Depois que inventaram, não tem nada a ver, né? A pessoa não consegue mais praticar a palavra de Deus, porque ela acha que tudo é naturalidade, porque tudo é normal. E nós somos espirituais, nós não somos naturais. A Bíblia declara que o espiritual, ele discerne tudo espiritualmente, vai trazer tudo para a luz da palavra. Está dentro da palavra, eu concordo. Está fora da palavra, eu discordo. Claro que a gente vai falar dentro da palavra, falar com amor, né, para não magoar, para não ofender ninguém, né, porque as pessoas também precisam ser convencidas, se arrependerem dos seus pecados. E a palavra declara, Provérbios 15, versículo 1, que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Se nós falarmos com rigor, se nós falarmos com dureza, a pessoa não vai querer o evangelho. Né? Se você não se converter, você vai para o inferno. Se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Claro que as pessoas vão ficar aborrecidas e não vão querer ouvir o evangelho. Mas se nós falarmos dentro da palavra, nós falarmos segundo Deus, segundo o que Deus nos orienta, com certeza as pessoas vão ter mais abertura para a sua vida, para o evangelho. Né? Eu me lembro que tinha um tio, como eu falei aqui na outra aula, né, que era muito rigoroso. Ele falava sempre para o meu pai, se você não parar de beber cerveja, você vai para o inferno. Meu pai, até hoje, tinha até uma barreira para o evangelho. Porque criou uma barreira, né? Porque foi uma palavra dura, né, que ele ouviu. Claro que ele não falou mentira, ele falou a verdade. Mas devemos falar a verdade de uma maneira que não vai ofender.
Porque nós podemos falar a verdade que não vai ofender. De qual forma? Usando a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Quem vai convencer não vai ser eu, não vai ser você. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Ele vai usar que ferramenta? A palavra. Então, se nós usarmos a palavra, as pessoas serão convencidas. Amém, irmãos? Aqui, continuando nossa revistinha. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos como mais naturalidade. Então, as pessoas, depois que começaram a ver televisão, assistir essas coisas, seus comportamentos mudaram. Agora, ponto 2, segundo tópico aí, as principais distorções da sexualidade sadia. Primeiro, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizado por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento é porneia, que quer dizer, dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia e etc. Possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com o sentido de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, toda palavra que você lê na Bíblia, impuro, você pode traduzir por fornicação, que é porneia, Pastor, falando sobre isso nessa manhã. Irmãos, tenho que falar sobre isso nessa manhã. Nem tomei café da manhã ainda, pastor. Nem almocei, pastor. Amém, irmãos? Temos que aprender a palavra. Se você conhece uma pessoa que está passando essa situação, você pode orientá-la de acordo com a palavra de Deus. Temos que aprender a palavra de Deus para podermos orientar as pessoas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Olha só o que Paulo fala. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Quer dizer, então, essas classes de pessoas estão fora do céu. Quem pratica essas coisas não vão para o céu. Nem impuros, substitui a palavra aí por fornicação. Impuro na Bíblia é porneia. Prostituição, fornicação. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Você vê que Paulo coloca dentro da impureza a homossexualidade. Ele coloca o efeminado, se existir, não sei se existe uma parte, numa relação homoafetiva, o que é homem, que é fêmea, não sei se quer saber disso. Mas o efeminado é a parte feminina da relação homoafetiva, é o efeminado. E aí ele coloca também nem sodomitas. Os sodomitas é a parte ativa. Se você pegar no dicionário a palavra sodomia ou sodomita, é a relação sexual anal entre homem e mulher e entre homem com homem. Então, isso é sodomia. Pastor falando sobre isso nessa manhã, tem que falar, meu querido. Tem que alertar. Então, sodomia é relação. Aqui não tem nenhuma criança. Criança só tem o Gael ali e o Vicente. O berçário, irmãos, é lá atrás. Berçário é com o pastor Roberto e a pastora Sheila. Aqui todo mundo é adulto. Amém? Quem aqui é adulto, diga amém. Amém? Não tem nenhuma criança aqui. Então, o sexo anal, vamos falar isso mais para frente, ele é condenado na palavra de Deus. Tanto o homem com mulher e o homem com homem. Isso. E por aí vai, isso. É imaginação, isso. Todo tipo de pornografia é condenada pela palavra de Deus. É pecado, Então, a sodomia, uma vez no Cenfo, umas turmas para trás, uma irmã falou para mim assim: pastor, me mostra na Bíblia onde tem pecado do sexo anal. No Cenfo. Eu falei assim, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Sodomia.
Ela falou, não está na Bíblia falando isso. Não está condenando na Bíblia. Eu falei, está na Bíblia aí, sodomia. Se você pesquisar no dicionário, é o sexo anal entre homem e mulher e homem com homem. Não está na Bíblia, não está, não aceito, não aceito. Aí ela foi para casa. O Espírito Santo convenceu ela, foi pesquisar, irmãos. Ela pesquisou, depois ela foi para mim, pediu perdão, pediu desculpa. Ela viu que realmente ela estava errada, né? Então temos que ficar dentro da palavra de Deus, irmãos. Então, todas as pessoas que praticam essas obras aqui estão fora do reino de Deus. Vamos lá agora em Efésios. Não herdarão o reino de Deus. Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz assim, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Quer dizer, substitui a palavra impuro por fornicação. Vamos agora. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou fornicador ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a idolatria, a fornicação, a impureza, a pornografia é ira de Deus, é desobediência a Deus, né? Deus condena essa prática. 1 Tessalonicenses, vamos lá mais para frente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, né? Se tem alguma pessoa nessa prática, né? Por exemplo, o pai está orando, sabe que o filho está nessa prática, a filha nessa prática, e são cristãos, e a pessoa não quer se arrepender, a pessoa fez a sua parte, aconselhou, orientou, repreendeu, né? Mas a pessoa não quer mudar de vida, é ela com Deus, né? É ela com Deus, entrega na mão de Deus. Você já fez a sua parte, você já aconselhou, você já orientou, você já está orando, está jejuando, se a pessoa não quer obedecer, é ela com Deus. Nós não podemos ser omissos. Capítulo 5, olha aí, depois nós vamos lá para o capítulo 5. Vamos lá, capítulo 5 de Efésios, vamos lá rapidamente. Estamos aqui pertinho. Capítulo 5, olha só o que diz. Versículo 11. Capítulo 5 de Efésios, versículo 11. Diz assim, capítulo 5, versículo 11 de Efésios. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, devemos reprovar as atitudes erradas, com amor, com longanimidade, com mansidão, com benignidade, amém? Não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas. Você conhece uma pessoa que está assim? Amém? Fala na palavra para ela, aconselha dentro da palavra. Ela não quer ouvir? Está na mão do Senhor. É ela com Deus agora. Você já fez a sua parte. Você já orientou, já aconselhou, já repreendeu. Agora é ela com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Agora aqui no segundo tópico, o segundo ponto, adultério. Não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a renovação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Na leitura sapiencial, especialmente nos provérbios, sobejam as advertências contra essa prática. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Vamos rapidamente lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, né, versículo 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante, né? Nosso querido Rogerão está colocando aí na telinha. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele a todo Israel,
que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, né, em vez de Davi estar pelejando, Davi estava lá dormindo, né, e tinha que estar na guerra. Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu, olha aí a cobiça, uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi ficou maluco, viu a mulher tomando banho. Davi ficou louco, né? E ele sabia, vamos ver aqui, que ele pecou consciente, ele pecou voluntariamente. Ele sabia quem era a mulher. Continuando, versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Então ele sabia quem ela era. Ele sabia que a mulher tinha marido. E também a mulher não foi nenhuma inocente, né? Muitas pessoas colocam a culpa em Davi, mas Betseba também, né? Ela poderia também falar, não quero não, tenho marido. Que se você quiser me mate, mas eu não vou deitar com você não. E ela também, né? Com todo respeito, também vem bem safada. Ela também quis, né? Não foi uma santa também, não. Então, os dois erraram, tanto Davi como Betseba. Os dois caíram, os dois erraram. Então, precisamos tomar muito cuidado, irmãos, né? No nosso olhar. Hoje em dia, então, quando está calor, misericórdia, as mulheres só faltam a dar nu na rua, né? É shortinha, tomara que caia, quase que cai tudo mesmo, né? Você tem que olhar para o céu, contar as estrelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que as mulheres hoje em dia, irmãos, a moda hoje em dia, você vê criancinhas com shortinho, com, né, topless, topless, qual é o nome daquilo? Top, né? É top? Achei isso aí, top, né? É top. Você vê as criancinhas com isso hoje na rua, né, com as barrigas todas de fora, depois fala onde eu errei, onde eu pequei, por que minha filha foi para esse caminho, por que aconteceu isso na minha casa, por que deixa a filha, né, tomar as atitudes que querem, deixam agir por conta própria, depois vão pagar o preço, e o preço às vezes é alto, né? E nós como cristãos não podemos permitir. Então Davi cai, e aí Deus vai usar o profeta, capítulo 12, de 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, versículo 9 e 10. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10. Natã vai lá e repreende, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo o rei de Israel, Natã foi lá e repreendeu. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Então, Deus foi duro com Davi, né? Se você pegar a história de Davi, aqui foi um divisor de águas. Antes de Davi cair, tinha paz no seu reino. Depois que Davi caiu, meu querido, sua casa virou de cabeça para baixo. Entrou incesto na casa dele, né? Os filhos se rebelaram contra ele, quiseram matá-lo, né? Então foi uma coisa complicada. Então todo pecado gera uma consequência, irmãos. Perdi o perdão, mas não isentou ele da condenação, né? Do juízo. Deus vai perdoar? Vai. A pessoa caiu? Vai perdoar. Mas tem a consequência do pecado, né? A consequência vai vir, né? Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, um adorador por excelência, um homem que amava a Deus, amava a arca, a presença do Senhor, mandou levantar um tabernáculo, colocou 24 horas por dia de adoração, sacerdote para sacrificar, levitas para adorar 24 horas por dia. Não, irmãos, não há acepção de pessoas. Se a pessoa errou, vai pagar por seu erro, né? Todo pecado gera sua consequência, né? Vamos em Provérbios. Vamos lá em Provérbios, capítulo 5. Todos estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Eu sei que hoje a aula está meio amarga, com arame farpado, né, com giló, né, mas daqui a pouquinho vai vir aí o mel. Né, acho que a aula está meio amarga, mas vamos lá em Provérbios, capítulo 5. Né, Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5,
vamos ver no versículo 7 em diante. Diz assim: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outra a tua honra, e nem aos teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem dos estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, e nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação, né? Eu tenho um exemplo na minha casa, né? Meu pai tinha uma vida financeira muito boa quando casou com minha mãe, tinha padaria, né? Tinha tudo. E ele arrumou uma outra mulher e na justiça, em vez de colocar que ele era dono, né, da padaria, ele colocou que era confeiteiro da padaria para não dar pensão para nós três. Ele dava um salário mínimo para nós três, para eu e meus irmãos, né? Isso mexeu muito com o meu irmão mais velho, que já faleceu. Com 12 anos, ele começou a usar drogas, começou a beber. Que meu pai montou uma casa, mobilou uma casa todinha para minha madrasta, né? Depois para o meu irmão, pagou os melhores colégios para o meu irmão, né? Para o par de pai. Então isso revoltou muita gente. Eu com 15 anos comecei a usar drogas. Mas o meu pai perdeu tudo, né? Tinha uma padaria, perdeu a padaria, né? Perdeu tudo, né? Porque existe a consequência do pecado, né? A vida financeira dele era muito boa, hoje ele está aposentado, mas não é mais como antigamente, entendeu? Então as pessoas acham que Deus não está vendo, Deus vê tudo, né? E Deus vai agir. E as pessoas pensam que Deus é misericordioso, Deus vai perdoar. Não, eu posso fazer o que eu quero, eu posso agir como eu quero. Tudo na vida tem uma consequência. Toda ação tem uma reação. O que o homem semear, ele vai colher, né? Então, o meu pai, hoje, depois de algum tempo, ele pediu perdão para mim, para os meus irmãos, se arrependeu do que ele fez, né? Porque ele viu realmente que tinha errado, não devia ter feito aquilo, mas ele pediu perdão, né? Graças a Deus por isso. Mas tem a consequência. Tem as atitudes, os filhos vão sofrer, né? A família vai sofrer, que às vezes as pessoas tomam atitude sem pensar, né? Tomam atitude pelo coração, pelo sentimento, e aí tem a consequência nos filhos, tem a consequência na vida, tem a consequência na vida financeira, e a Bíblia condena, né, a infidelidade com a mulher da nossa mocidade. Capítulo 5, continuando, olha só o que diz, versículo 15: beba água da sua própria cisterna, e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas sejam para ti somente, e não para outros, para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, a mulher é o manancial do homem, né? A Lídia é meu manancial, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Né, os irmãos aí, a Júlia, a Mariana, aí para o Paulinho, a Júlia para o Gabriel, aqui a Patrícia, para o Sérgio, né? O Rogerão aí, a Irene, o Roberto aí, a Valéria, é o manancial. A mulher é manancial do homem, né? Seja bendito o teu manancial, amém? Amém, varões? Beba do teu tempo a água da tua cisterna. Aí a Gabi lá para o Wanderson, amém? A Carlinha para o Roninha, amém? Nosso querido o Jorjão, né? O Jorge aí, com a sua esposa, Michel também aí, amém? Então, nosso querido aí Luiz, com a Sandra. Então, nossos casais aí, nós temos nossos mananciais. E devemos ser fiéis à mulher para com a nossa mocidade. Deus odeia o repúdio, Deus odeia qualquer outra forma, né, de sexualidade fora do casamento. Amém, irmãos? Vamos voltar aqui agora para a nossa revistinha. Todos estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? 3. A homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Vamos falar agora dessa prática que a Bíblia condena, né? Os cristãos que têm na Bíblia a sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Porque eles querem colocar que eles nasceram assim, né? Eles não têm culpa porque eles vieram assim, foram, né, gerados assim. E na Bíblia, e nem a biologia,
Deus errou, né? Na Bíblia não conta nenhum apoio para essa prática, tá? E nem a biologia, é contra a ordem natural, né? Como é que Deus vai errar se Deus é perfeito, né? Deus não erra. Deus é perfeito. Continuando, não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Como falei, são como somos machos, né? E como somos fêmeas. É macho e fêmea somente. Não existe um meio termo. A pessoa nasceu homem, mas ela é mulher. A pessoa nasceu mulher, mas ela é homem. Não tem isso, né? Não tem isso na biologia. Então, estou falando que Deus errou. E Deus não erra. Continuando, em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. É uma escolha, irmãos, porque existem homossexuais que tiveram relação heterossexual, né? Ali tinha um tio que já faleceu, ele tem 2 filhas, foi casado. Depois ele largou as filhas e a mulher para ficar com o homem. Então, isso não é biológico, isso é escolha, é comportamento. São escolhas que as pessoas fazem, né? Continuando, a homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso de 2 gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não é um fruto de preconceito, né? Nós não somos homofóbicos, né? Nós somos a favor da palavra. Nós não odiamos os homossexuais. Nós queremos que eles se arrependem e mudem de vida. Essa é a diferença, né? E eles querem colocar que a igreja odeia os homossexuais, que a igreja, né, tem pavor aos homossexuais. Não, nós queremos que eles se arrependem e mudem. Porque se eles continuarem com essa prática, eles não vão entrar no céu. A Bíblia não dá apoio para isso. A Bíblia condena essa prática. Então, para eles entrarem no céu, tem que se arrepender e mudar de vida. É isso que nós pregamos. Nós não somos contra o ser humano, somos contra o pecado, contra a prática pecaminosa. Hein? Tem pastores que eram mais e abriram igrejas. Estão acolhendo essas pessoas que faziam essa prática. É verdade. Então estão enxergando de uma outra forma. Levá-los para o céu de qualquer forma, porque Deus não condena. É verdade. Então, para nós que somos conservadores, a Bíblia, até mesmo para É verdade. porque se tornou comum. É verdade. Hoje tem igrejas que pregam isso, né? Vamos lá em Levítico, né? Para você poder, um dia, se você encontrar alguém nessa prática, você poder pregar, né? Levítico 18, você tem que ter base bíblica. Levítico 18, né? Versículo 22. O que a Bíblia diz, né? Sobre esses comportamentos, essas práticas. Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Então, Deus condena o homossexualismo. Levítico 20, agora, versículo 13. Levítico 20, versículo 13. Né? Nós não temos repulsas aos homossexuais. Nós, pelo contrário, recebemos a todos aqui na igreja. Nós não queremos que eles permaneçam na prática que estão. Nós pregamos o arrependimento, pregamos a mudança de vida para que eles possam entrar no céu. Na nossa igreja aqui já teve um, né? Quem se lembra aí do Cláudio? Né? Teve aqui há muito tempo atrás, mas ele não queria mudança, né? Ele queria farra, né? Então, ele foi convidado a mudar de vida. Ele não queria mudar de vida, ele se retirou, né? Teve, Marcelo Paganotti.
Se casou depois e tudo, né? Então, irmãos, há um milagre, né? A pessoa não nasceu assim. Se ela quiser, ela pode mudar de vida, ela pode ter uma vida transformada, basta ela querer, né? Levítico 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Então, para Deus é abominável, né? Quando você vê aquele vômito, você já sente aquela náusea, né? Então, aquilo já é abominável. Então, o pecado é abominável para Deus. Deus abomina, mas Deus ama o ser humano. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que o amor é deixar a pessoa praticar tudo o que ela quer. Isso não é amor. Quem aqui já apanhou de vara de goiaba? Diga amém. A minha mãe tinha varinha de goiaba lá atrás da porta, separada. Fio de ferro. Né? E por causa de apanhar com vara de goiaba, o nosso pai e a nossa mãe deixou de nos amar? Não. O amor é a disciplina. Então as pessoas acham que Deus é amor e vai deixar ela fazer tudo o que ela quer, vai concordar com tudo que ela praticar. Isso não é amor, isso é matar a pessoa aos poucos, né? A gente pulava, irmãos, o portão, porque minha mãe não queria deixar a gente brincar na rua. Não vai brincar, não está no horário, fica aqui em casa. A gente pulava, desobedecia e pulava o portão. E passava o dia todinho brincando. E a gente vinha todo suado, né? Aí minha mãe pensava assim, um dia, uma hora, eles vão ter que entrar para casa, vão ter que entrar. Ela falava assim para mim, galinha de casa não se corre atrás. Quem já ouviu essa frase, diga amém. Galinha de casa não se corre atrás. Aí esperava, passava o dia, a gente entrava todo suado, cansado, pensando que a gente ia comer. Mãe, estou com fome, quero comer. O couro comia. E o couro comia, galinha de goiaba para cá, galinha de goiaba para lá, tchulep, tchulep, tchulep. Ai, mãe. Eu não falei para vocês não saírem, vocês me desobedecerem, toma e toma. E por causa disso, ela deixou de nos amar? Não, porque o amor é disciplina, o amor é correção. A Bíblia declara que Deus repreende e disciplina todos como recebe como filho. Então, o amor é disciplina. Então, as pessoas acham que o homossexualismo é deixar as pessoas fazerem tudo o que querem, que Deus vai sempre amá-los, Deus vai amar como ser humano, mas como sua prática, Deus vai reprová-lo, né? Continuando aí, vamos agora lá, rapidamente, em 1 Coríntios, já vimos esse texto, vamos repetir, 1 Coríntios capítulo 6, a você marcar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Deus condena essas práticas, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, e nem efeminados, nem sodomitas. Então, a prática homossexual não vai para o céu. Mas essas igrejas, o que essas igrejas pregam, Porque para atrair os homossexuais, que Deus nos vê em espírito. Então, não importa o que a pessoa pratica na carne. O que ela pratica na carne, Deus já perdoou. Mas Paulo fala isso, não fala sobre isso em Romanos. Vamos lá em Romanos capítulo 8. Se você um dia encontrar uma pessoa nessa situação, que é de uma igreja, que concorda com essa prática, e diz que não importa o que ele pratica, que Deus vai sempre perdoar, Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Olha só o que diz a palavra de Deus. Romanos 1, versículo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eles usam esse versículo. Não há condenação para nós. Estamos em Cristo. Então, eu posso fazer tudo o que eu quero, que o Senhor vai me perdoar. Continuando. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. Preste atenção no versículo 3. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, o que a pessoa pratica na carne, que é pecado, Deus condenou. Então, seja fornicação, seja adultério, seja homossexualidade, o que a pessoa pratica na carne, Deus condenou. Então, Deus condena a prática pecaminosa, seja qualquer forma de prática pecaminosa. Deus condenou na carne. Então, não existe agora desculpa para a pessoa poder
viver nessa prática pecaminosa. A graça não isenta o homem da sua responsabilidade. A graça não isenta o homem da sua obediência a Deus. Eu não posso mais fazer o que eu quero na minha carne, não posso mais fazer o que eu quero no meu corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Para nós finalizarmos, amém, o terceiro e último tópico aí, para nós encerrarmos, veremos agora, né, por que Deus criou o sexo, né? Falei, Roberto. Entendi. Ah, Jesus. É mole? É que difícil. Vamos lá, quer ver em Apocalipse, né? Rapaz, eles acham que o amor, né, vai fazer as pessoas praticarem tudo o que querem sem correção. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Apocalipse 3, versículo 19. Olha só o que a Bíblia declara para mim e para você, né? Para toda a raça humana. Apocalipse 3, versículo 19. Eu repreendo, Jesus falando para a igreja da Odisseia, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Olha aí. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o Senhor repreende e disciplina a todos que amam. Lá em Hebreus vai falar, se nós estamos sem correção, nós somos filhos, somos bastardos. Né? Ninguém aqui vai corrigir o filho do vizinho. Corrige o seu filho. Por que nós somos corrigidos por Deus? Porque nós somos filhos de Deus. Se a pessoa está sem correção, ela não é mais filho, ela é bastardo. Então, muitas pessoas aí, a mídia, colocam o amor acima de tudo e acima de todos. Isso não é amor, isso é libertinagem. Né? Isso, é amor que permite tudo, não é amor. Né? Provérbio 27 fala sobre isso. Leais são as feridas feitas por aqueles que amam. Né? Melhor ser repreendido do que você ter um amor encoberto. Então, leais são as feridas feitas por quem ama. Né? Quantas vezes a Aline discorda de mim, quantas vezes eu discordo da Aline? E a gente nos ama. Né? Quantas vezes você, marido e mulher, um discorda do outro, né? Um repreende o outro, você não deveria ter feito isso. Quantas vezes eu falo aqui, a Aline fala para mim, você não deveria ter falado aquilo, você não deveria ter feito aquilo. Quantas vezes ela me repreende? Né? Então, irmãos, é o amor. O amor é correção. Quantas vezes o pastor aqui já me repreendeu? É o amor, irmãos. É correção de rumo, porque o amor quer ver você bem. Se a pessoa bate no teu ombro e deixa você fazer tudo o que você quer, irmãos, fica com o pé atrás. Fica com o pé atrás, porque amor não é isso. Amor é você ser sincero, você falar a verdade. Né? Mesmo que isso às vezes machuque. Mas machucar, né, quando a gente apanhava nossa mãe e nosso pai, doía, né, naquele momento. Mas depois, opa, eu fiz coisa errada, não deveria ter feito aquilo. Né? Não deveria ter falado aquilo, não deveria ter feito aquilo. Né? Minha mãe está certa. Então depois vai vir a consciência, não deveria ter feito aquilo. No início é chato, no início ninguém quer ser repreendido, ninguém quer ser corrigido, mas depois você cai, a ficha cai, realmente, eu tenho que, né, mudar isso, tenho que mudar aquilo outro. Então Deus também é assim, irmãos, com os seus filhos. Amém? Último tópico aí para nós encerrarmos, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Né? Primeiro ponto aí, o sexo atende a uma necessidade da criação. Né? Como eu falei aqui no início, o sexo foi criado por Deus, amém?
Aqui não tem nenhuma criança, né? Só tem o Gael, como eu falei, e o Vicente está lá atrás. Então, o sexo foi criado por Deus, né? Para quê? Para procriação e para o prazer do casal, né? O sexo não é pecado. Sexo é pecado fora do casamento e antes do casamento. O sexo praticado dentro do casamento é bênção, irmãos. É manancial de bênção para a glória do Senhor. Amém? Continuando, diz assim: sexo atende à necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Sem a procriação não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação. Então, a relação homoafetiva não há procriação. Então, não tem como, né, ter a perpetuidade da criação. Então, Deus criou o sexo para homem e para mulher, né, para a procriação, para crescer e multiplicar, povoar a terra. O segundo objetivo do sexo foi complementação, como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experiencial dentro dos limites que o Criador estipulou, ou seja, o casamento. Vamos lá em 1 Coríntios, rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 7, né? Então, Deus também criou o sexo para o aprazimento do casal. Amém? Isso não é pecado, né? Muitas igrejas, durante muito tempo, colocavam isso um tabu muito grande dentro da igreja, que não poderia ter essa prática, né? Algumas pessoas até brincavam, né? Tinha que ter um lençol com furinho. Né, irmãos? Isso aí não é bíblico, né? O sexo é para o aprazimento do casal, né? Homem e mulher, não homem com homem, nem mulher com mulher, né? É só homem e mulher, casal, amém? Casamento. 1 Coríntios capítulo 7, olha só que diz, versículo 1 em diante. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido. Olha aí, ó. Então, não pode, né, o marido ficar muito tempo sem ter o contato com a mulher. E a mulher não pode passar muito tempo sem o contato com o marido, né? Ambos têm que oferecer satisfação, né, a um ao outro no casamento, né? Aí, ninguém tem nenhuma criança aqui não, amém? Em nome de Jesus. Berçário lá com o pastor Roberto e a pastora Sheila. Amém? Continuando, diz assim: e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, né? Não vos priveis um ao outro aí, salvo por mútuo consentimento, para algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntar-te, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, o homem e a mulher não pode passar por um período muito grande de abstinência, né? Estou falando homem e mulher, casamento, casal, né? Porque senão o diabo vai tentar. O que quer dizer a palavra incontinente? Quer dizer não ter domínio sobre os seus instintos. Então, o ser humano não tem domínio nessa área. É uma área que ele não tem domínio. Então, por isso que Deus criou o casamento, para a satisfação de ambos. A mulher chega para o marido: marido, estou fazendo uma semana de jejum. É como nós aprendemos aqui, né, domingo passado com o nosso pastor, está repreendido em nome de Jesus. Eu quebro esse voto seu. O marido tem poder sobre a mulher de quebrar o seu voto. Marido não tem nada há um mês. Está amarrado em nome de Jesus. Está fora de si, mulher, em nome de Jesus. Então, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Se ela for fazer qualquer coisa, tem que consultar o marido. O marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo. Se for fazer qualquer coisa, tem que consultar a mulher. Mulher, posso ficar um período de jejum, oração? Se ela concordar, amém. Se ela não concordar, não faça, né? Vamos me separar aí, mulher, amém? Amém. Depois vos ajuntar-te de novo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém?
Então, o sexo foi criado por Deus, não pelo diabo. O diabo deturpou. Fala aí. É verdade. Verdade. Diz que Deus proíbe o sexo antes do casamento. É, é verdade. É verdade. É verdade. É proteção. É verdade. Para não experimentar, né? E não ter incontinência, né? Não se controlar e também não comparar o marido, né? Depois com o outro, né? Amém, irmãos? Então é prevenção. Por isso que Deus fala não. E tem aí os psicólogos que falam, você não pode falar não para a criança. Que não, está cheio de não na Bíblia. Deus te fala mais não para mim e para você. Que não pode falar não. Hã? Né? Fala mais não que sim. Que não pode falar não, irmãos. Amém? Continuando aqui para nós encerrarmos. Diz assim, Mateus 19:5. Depois, a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as suas mais diferentes formas de impureza, contra a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento, monogâmico, né, e heterossexual. Essa é a forma que Deus determinou, né, somente uma mulher. Tem aí pessoa que quer ter várias costelas, vai ficar defeituoso. Na minha costela aqui só tem espaço para uma. Então colocou uma, né? Vê o exemplo na Bíblia, deixa registrar na Bíblia. Salomão tinha 1000 mulheres, irmão. Olha só o que ele arrumou para a vida dele, irmão. Né? Arrumou complicação para a vida dele. Para cada mulher ele levantou um altar. A mulher corrompeu a vida dele. Com todo respeito à mulher, né? Ninguém sabe. É verdade. Só teve no início, né, a Sulamita, que ele amou, né? Mas depois ele teve mais de 1000 mulheres. Se não me engano, 700 princesas e 300 concubinas. É muita mulher, irmão. Então, por isso que Deus manda a gente ter uma só mulher, né? Vamos lá, continuando. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, né? Com todo respeito aqui, tem que falar nesse assunto, né? Não é somente para, vamos fazer logo isso e acabou. Tem que falar sobre isso, né? Nós estamos aqui numa aula de adulto. Né? Porque o sexo não é como um fardo, um peso, uma obrigação. Tem que ser satisfatório para um e para outro, né? Isso é uma aula mais íntima, o Casados para Sempre, tem uma aula de intimidade. Né? Vamos deixar para o Casados para Sempre falar sobre esse assunto também. A gente fala sobre esse assunto no Casados para Sempre, em nome de Jesus. Amém? Continuando, diz assim, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como dever, obrigação, a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado, né? No início era meu amor, né? Minha flor, né? Meu bebê. Bora, mulher, anda logo, anda um cavalo, né, selado. E a mulher também, né? A mulher era toda romântica. Agora, como é que a mulher está? Então, irmãos, não podemos perder o romantismo, amém? Os casais aí, em nome de Jesus. E quem vai casar, aprenda também, né? Em nome de Igor e Vitória, repreenda em nome de Jesus, amém? Amém? Aos casados, amém? Vamos praticar o romantismo. Leva flores para sua mulher. Eu estou devendo a Aline, muito tempo que eu não dou flores para a Aline. Né? Leva as flores para sua mulher. Diga que você o ama pela manhã, né? Diga que você o ama quando vai dormir, né? Diga o tempo todo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você já faz isso, multiplica mais, amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Continuando aqui. 3, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos,
a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E que, portanto, também por ele é amado. Amém? Nós falamos aqui no início, Deus ama os homossexuais, Deus ama os adultos, Deus ama os traficantes, Deus ama toda a classe de pessoas. Mas o amor não dá legalidade para pessoas fazerem o que querem. Como eu falei aqui, o amor também repreende e exorta. Então, nós aqui recebemos os homossexuais de braços abertos. Nós o amamos como seres humanos. Amamos e queremos a salvação deles. Nós reprovamos as suas práticas, para que eles possam entrar. Porque Deus falou, Jesus falou através de Nicodemos, ou com ele, né, no diálogo. Importa nascer de novo. Em verdade vos digo, quem não nascer da água do Espírito não entrará no reino de Deus. Então, é o novo nascimento. Então, para a pessoa entrar no céu, ela tem que nascer de novo, tem que mudar de vida. Então, é isso que nós pregamos, a mudança de comportamento, a mudança de prática, a mudança de atitude. Então, nós precisamos pregar. Aceitamos os homossexuais, eles são bem-vindos aqui, mas nós discordamos das suas práticas, né? Se eles quiserem entrar no céu, tem que mudar de vida. Continuando, diz assim, mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixe de ser a imagem de Deus, e como tal devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e como prática se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Vamos em 1 Coríntios aqui, capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Paulo está falando aí, né, sobre os adultos, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, né, beberrões. Versículo 11 ele fala, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Então, a igreja é cheia de ex, né? Nós fomos lavados. Eu era ex-drogado, né? Eu era ex-beberrão. Pastor Fernando era ex-pudim de cachaça. Era ex, né, pastor? Ou não. Então, nós somos ex, porque nós escolhemos mudar de vida. Então, os homossexuais também podem ser ex, porque não é biológico, é prática. E prática se muda. Prática você pode escolher entre o certo e o errado. Amém? Nós encerramos aqui a conclusão. Nesta lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato nos faz fazer realizados e planificados. Amém, irmãos? Glória a Deus, chegamos ao fim de mais uma lição. Amém? Não é fácil falar sobre esse assunto, né? Pedir a Deus muita graça, muita misericórdia. Espero que os irmãos possam ter, né, aprendido um pouquinho mais, crescido um pouquinho mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou convidar o nosso pastor. Amém? Em nome de Jesus. Já foi.
Ô Jesus, amados, hoje estamos a friagem e a chuva, né? Deixou alguns em casa, mas deixou. Eu queria falar com os irmãos que domingo que vem nós estamos organizando um compartilhar pela manhã. Então, entre 8h30 e 9h, nós vamos ter uma mesa aqui do lado para compartilhar um café da manhã. E depois do café da manhã, nós vamos ter uma aula específica a respeito da aula 4. Sendo que a aula 4, ela não está, vamos dizer assim, o comentarista não foi muito feliz em determinadas afirmações. Então, como é um assunto que fala sobre casamento e divórcio, e nós temos já uma palestra sobre isso, então eu queria reforçar, porque a última foi dada em 2017, né? Então, já tem aí quase 5 anos que a gente deu aquela palestra. Daniel fez até um teatro, né, Daniel? Você lembra? Está no YouTube, mas está chegando muitas vidas novas na igreja e precisam ser equilibradas na fé. Então, eu achei por bem a gente repetir aquela palestra. Eu fiz alguns ajustezinhos, mas de apresentação, de conteúdo, o conteúdo vai ser o mesmo. Mas é bom explicar, porque quanto mais nós ficarmos entendidos nessa área, o que a Bíblia fala, porque hoje nós estamos vivendo dias tão difíceis, que se a igreja aqui não concorda com o divórcio, ele sai dessa igreja e vai para uma outra igreja, e nessa outra igreja ele faz o divórcio. E lá é aceito. A impressão que se dá é que o Deus de todas as igrejas é o mesmo. Fica complicado, porque Deus é o Deus da palavra. O que Deus deixou conosco, Ele enviou para nos livrar do que era mal, né? Do que era mortal, foi a palavra. Está lá no Salmo 107, versículos 19 e 20, fala sobre isso. Então, eu queria expressar para a igreja que você pode convidar pessoas, convidar vidas que estão passando por lutas, e também aos homens, aos irmãos da igreja, quando for trazer o café da manhã, traga um suco. E as irmãs tragam alguma coisa para beliscar, né? Então, vai ficar uma mesa cheia, nós vamos poder ter ali um café da manhã bonito, aqueles que fazem jejum pela manhã, por favor, se foi voto, não quebre. Vai lá, toma só o suquinho, acabou, não coma nada. Mas aqueles que estão sem voto, estão liberados. Então, meu irmão, vamos ter uma mesa farta em nome de Jesus. Amém? Convide vidas, porque é muito esclarecedor. Deus vai... quem se lembra daquela última que nós fizemos, o teatro fechou com chave de ouro, né? Aquele evento, mostrando realmente, fisicamente, o que acontece, né? no mundo espiritual, né? Então, eu louvo a Deus pela vida do Daniel naquela época, né? Que fez aquele... Ele sentou comigo, se lembra, Daniel? Nós sentamos, falei para ele, é isso, isso, isso. Se você conseguir mostrar isso, ele me mostrou a peça, eu falei, é isso aí, pode fechar. E foi uma bênção muito grande, porque retratou exatamente aquilo que tinha sido ensinado. Então, que você possa estar aqui conosco. Nós não vamos ter aula nem no Roberto e nem na Casa de Missões. Todos os professores e alunos estarão aqui tendo essa aula, então, e participando do compartilhar, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Hoje à noite, quem estará trazendo a mensagem, pastor Fernando. Eu estarei lá em Bacaxá, fechando a festividade do 19º aniversário de Bacaxá, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa manhã, em que estudamos a sua palavra, Pai, e crescemos um pouco mais na graça e no conhecimento. Agora, Pai, chegou o momento de voltarmos para casa. Nos livra no caminho de volta dos acidentes, das balas perdidas, dos assaltos, dos sequestros. E quando, Pai, ó Deus, chegarmos em casa, possamos encontrá-la guardada e protegida por Ti, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo,
que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém, igreja? Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Bom domingo.